standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that He died a brutal death, and that He rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Eu traduzo algo desse vídeo. Primeiro, se igreja não é prédio, igreja somos nós. Mas nós podemos fazer morrer uma visão. Podemos fazer morrer um sonho. E o que me chamou a atenção nesse vídeo que eu trouxe para vocês fala sobre os homens, né? Vivemos uma época em que você olhar todas as igrejas, muitas das vezes as mulheres estão mais envolvidas com a igreja do que os homens. As mulheres são aquelas que normalmente estão organizando as coisas dentro da igreja, estão cuidando do que nós chamamos a igreja, vamos usar essa terminologia. E
nós vemos às vezes a ausência de homens. Às vezes o homem não é tão espiritual quanto a esposa. Não se envolve e não abraça o trabalho da igreja como deveria abraçar. O que o autor diz ali, que a gente deixa de influenciar a próxima geração. Teus filhos, principalmente homens, não vão estar mirando na sua esposa, estarão mirando em você. E estarão respondendo aquilo que você é. E estarão simplesmente seguindo os seus passos. Então é uma seriedade muito grande. Como que nós, homens, estamos nos envolvendo na vida cristã, no trabalho da igreja e preocupados com o que está acontecendo dentro da igreja. E principalmente sendo exemplo para a próxima geração. É um grande desafio. Um outro desafio que eu vejo, eu conheço todos vocês, muitos de vocês, e eu sei o quanto que vocês gastam tempo em videogames, ao invés de gastar tempo com Deus. É uma das exortações que ele faz. A gente prolonga a nossa adolescência. Eu gosto de jogos, eu aprecio. Eu me lembro que o último jogo que eu tive, um dia, segunda-feira é o meu day off. E eu me lembro que quando foi a segunda-feira amanhecendo, eu estava envolvido, nos jogos desse de construção de gerações, o Age of Empires. E eu vi amanhecer, aquele foi a última vez que eu joguei aquele jogo. E eu olhei aquilo e falei, não é possível que eu gastei uma noite inteira em frente a um game, eu sendo um pastor. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, mas eu estava investindo o meu tempo de uma forma não muito produtiva. Então, é tempo de nós, homens, fazermos aquilo que verdadeiramente nos dá crescimento, transforma as nossas vidas. Nós não podemos nos esconder atrás de desculpas. Sou muito ocupado, estou muito busy, trabalho demais. Nós trabalhamos realmente, eu também trabalho. Estava dando uma classe no penúltimo sábado e uma pessoa conversando comigo. E eu falei aqui, olha o calo aqui, olha, do trabalho, Então, eu sei trabalhar também, e eu trabalho também, e graças a Deus trabalho bastante. Mas nós precisamos ter tempo para Deus. A nossa vida, o resultado de tudo na nossa vida, vai ser reflexo do nosso envolvimento e a nossa determinação de ser o que Deus nos chamou para ser. Então, homens, é tempo da gente acordar, é tempo da gente se levantar, para ser exatamente aquilo que está no coração de Deus e o que Deus nos chamou para ser. Chega de ociosidade, chega de desculpas. Vamos encarar o nosso chamado. Vamos ser homens e homens de Deus. O que você tem feito? Vir ao culto, dar seu dízimo? Isso é legal, amém? Você está contribuindo bastante. Mas eu creio que você tem um potencial para um pouco mais. Acho que você tem um chamado para algo que possa avançar um pouco mais. Então, querido, é um desafio para nós, homens, esse vídeo. Se você desejar, eu posso te mandar para você ver ele 2, 3 vezes, até te convencer de que ele está certo e que nós precisamos realmente de uma mudança na nossa vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 17. É um texto que vocês quase não conhecem. Vocês acreditam nisso? Acho que é. Do menor ao maior aqui, todos acho que conhecem esse texto. Quem arrisca? Sem olhar na Bíblia. Agora já colocou lá, 1 Samuel. Golias e Davi. Ou Davi e Golias. O texto é um pouquinho grande. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se nessas 2 cidades aí que vocês estão lendo aí, e no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo o nome era Golias. É Gat ou Gate? Gat.
A gente lê agora o português e pensa no inglês, né? Que tinha de altura 6 côvados, seriam quase 3 metros, né? E 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, que era tipo umas pontas, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e chamou as companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos. E nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e tremeram muito. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho e adiantado em idade entre os homens, foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos, 1 efa desse grão tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu-se, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria estes filisteus, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. Davi estava curioso, né? E ouvidas as palavras interessado, né? Mais do que curioso. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso tomava uma ovelha do rebanho,
Eu saía após ele e o feria, e livrava de sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteus, como um deles. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou então o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se dos filisteus. Os filisteus também vinham aproximando-se de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com os filisteus. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou. Ele lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Amém? Vamos enfrentar nosso gigante? Esse é o grande desafio que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Combater o próprio combate, combater a si mesmo, combater a si próprio, tentar vencer lutas interiores, é duro, é difícil, mas quando você consegue vencer a si mesmo, é uma das mais belas vitórias. Quero dividir aqui alguns aspectos desse texto, bem conhecido, a palavra de Deus. Eu creio que todos nós enfrentamos gigantes em nosso viver, seja ou no passado ou no presente. Eu estou diante de muitas pessoas que estão enfrentando gigantes, que estão enfrentando dificuldades, que estão tentando se livrar de determinadas situações que parecem serem muito grandes e você muitas das vezes não tem muita solução. Como que será que o seu amanhã? Como será o dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, esse ano para você? Financeiramente, emocionalmente, afetivamente, sexualmente, moralmente. Eu tenho absoluta certeza que tem alguém enfrentando situações, do ponto de vista humano, que nós podemos dizer que é como enfrentar gigantes. Nós temos pessoas dependendo da sua perspectiva pessoal e quando que, para vencer o gigante, a coisa não é tão complexa, não é tão difícil. Até mesmo quando nós nos olhamos no espelho, nós podemos começar a enfrentar um gigante, que é a aceitação. É o cabelo que ficou mais branco, é a ruga que apareceu, é os quilos que aumentaram, talvez o
o quanto não tão belo você esteja ou não tão bela você esteja, e você olha aquilo e aquilo muitas das vezes se torna uma dificuldade ou um problema. Na verdade, a maioria de nós, ou muitos de nós, ou quase todos nós vivemos mais para as pessoas do que para nós mesmos. É muito difícil nós termos projetos que alegram o nosso coração, que a gente vive e olha e fala, puxa vida, eu me aceito, eu estou muito satisfeito. Às vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão pensarem. Às vezes nós queremos melhorar para que os outros vejam, né? E não porque realmente a gente se aceita como nós somos. Nós precisamos vencer alguns gigantes. Não estou brincando essa manhã não, querido. E não estou fazendo disso uma piada, né? Nós precisamos nos enxergar a nossa realidade, e nos amar, e nos valorizar, e saber que faz parte do processo da vida as mudanças que ocorrem com a gente. Eu não sou mais um adolescente, lógico que não. Isso está muito claro, né, gente? Não tem nenhuma revelação nisso, né? Eu não sou mais um adolescente, as coisas mudaram. A pastora, de vez em quando, quando fala sobre isso, ela fala assim, aqui às vezes continua a mesma coisa, mas quando você vai se levantar, você vê que a coisa está um pouco diferente. Mas, gente, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos valorizar. E não é a beleza, não é o enfeite que nos dá o real valor da vida, mas são coisas produzidas dentro de nós. É o nosso caráter, é a nossa vida, é o que nós podemos produzir, é o que nós podemos ser. Ontem nós tivemos aqui o seminário sobre suicídio. Nossa, eu me deliciei. E eu estava com uma pessoa que veio ministrar o curso, né? Ela acho que é psicoterapeuta, é isso? É, né? E eu estava falando com ela o quanto que eu sou realizado e feliz por pastorear essa igreja. Eu não olho o número de membros que a gente tem, o tamanho que é a igreja, mas o valor pessoal que existe dentro desse lugar. O quanto que vocês são valorosos. O quanto que, poxa vida, eu sei que muitos de vocês são extremamente cobiçados por outras lideranças. E realmente, vocês têm um valor incrível. Não é pela aparência de vocês, não é pela beleza de vocês, não é pelo dízimo de vocês, mas por aquilo interior que eu conheço da vida de vocês. Não existe coisa mais bela, querido, de nós termos o nosso interior resolvido. Nós temos a nossa vida resolvida. Então, vencer uma situação de aparência, de beleza, de estética, isso pode ser um gigante muitas das vezes. Que muitas das vezes te limita, te entristece, te coloca à parte. Nós precisamos realmente olhar de uma forma que eu diria cega determinadas situações, para a gente encontrar a beleza e a força que tem dentro de nós. Às vezes nós somos traídos pelos nossos olhos. Muitas vezes nós somos traídos pela nossa aguçada percepção. Eu gosto muito daquele filme, Desafiando os Gigantes, né? Eu pedi ao Azaf para colocar um pedaço desse vídeo. Eu acho muito interessante essa parte do vídeo. Essa atitude é como o aroma de seu coração. Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado. Ele pregou bem hoje. Uhum. Que? Como foi sua atitude, Brock? Legal. Então tá pronto pro exercício de carregar, né? E todo mundo vai fazer. Peguem seus pares. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver. Vamos lá. Vai, Matt. Eu quero ver você andando. Eu quero ver você também, Jeremy. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Foram 10 jardas, agora eu quero mais. Vamos lá, 10 jardas. Só 10 jardas. Vocês conseguem. Vamos. Isso. Muito bem, pode parar. Isso.
Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westville tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só, eu quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, dê o melhor de si. Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem, continue, cara, continue. Vamos lá, garoto, você consegue, dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração, não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue, continue. Tá doendo. Eu sei que está, Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto, vamos lá. Vai, isso, doendo. dá o melhor de si, cara, não para. Continue, vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Ai, Não dá para, mais. não. Não para, não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para, não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Aonde que eu quero falar, às vezes, a nossa perspectiva humana nos limita. Às vezes, quando nós olhamos com nossos olhos naturais, nós paramos, nós desistimos. E não encontramos, não temos condições de saber o potencial que está dentro de nós. Por que ele fechou os olhos? Para que ele não visse o mundo natural.
para que eles não vissem as coisas como elas parecem ser. Ele simplesmente estava desafiando para que ele rompesse com os seus limites. Para destruir gigantes na nossa vida, querido, nós precisamos de uma perspectiva espiritual, de uma fé prática e de um foco que a gente possa realmente vislumbrar a glória de Deus. Quem disse isso foi Stephen Collins. Golias, ele era um único problema, mas ele ameaçou desfazer uma nação inteira. Ele colocou em risco uma nação inteira, famílias. Isso ilustra um princípio bíblico, querido. Os nossos pecados privados nunca são realmente privados. Se nós não conquistarmos, se nós não destruirmos o nosso gigante, ele vai causar um grande estrago na nossa vida, na nossa família e até mesmo na nossa igreja. O pecado, mesmo privado, ele sempre traz consequências bem prejudiciais, muito além do indivíduo. Do ponto de vista humano, Golias era um grande inimigo. Mas era esse precisamente o problema? Saul, ele estava vislumbrado ali com o tamanho dele. Israel sabia o tamanho dele, o peso do seu escudo, o peso da sua lança. E ainda falava lá, verso 25, fala lá, você já viu esse homem? O quão poderoso ele é, o quão grande ele é. Eles estavam permitindo que, do ponto de vista mundano de Golias, as palavras de Golias fossem incontestáveis. Golias fala, não sou eu, filisteu? Eu vi uma versão que tira e dá uma conotação muito interessante. Como que se Golias estivesse falando para ele, eu não sou filisteu, eu sou pior do que os filisteus. Eu venho de Gate, lá a coisa é pior. E vocês são servos de Saul, ou seja, escravos de Saul. Ele estava certo, sim, de uma perspectiva humana, de uma visão com os olhos naturais. Mas Davi, ele vê diferente. Davi, ele olha e vê da perspectiva de Deus. Ele olha e vê que Golias, quem ele era, e foi o que ele expressou. Quem é esse filisteu incircunciso para provocar não Israel, não os escravos de Saul, mas o exército do Deus vivo? Ele muda duas visões, duas perspectivas. Primeiro, ele enxerga que aquele gigante, ele não era nada, ele era um incircunciso, ele não fazia parte da aliança com Deus. E ele também declara que aquele povo que estava ali não era de Saul, era o exército do Deus vivo. Pegou essas duas perspectivas, né? Ele não é apenas um gigante, ele é um gigante incircunciso. E os israelitas, eles são servos do Deus Altíssimo, não servo de Saul, querido. Se a minha perspectiva é humana, a visão das consequências também serão humanas. Do tipo assim, plantou, vai colher. Nós nunca podemos deixar de lado uma frase que eu gosto muito, o fator Deus. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode mudar qualquer coração. Deus pode transformar qualquer situação. Deus pode infinitamente mais. A palavra de Deus garante que os pensamentos dele são bem maiores do que os nossos. Os planos dele são superiores aos nossos. O que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diz que nem mais chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado. Mas nós vivemos uma religião com os olhos naturais. Às vezes nós queremos que as coisas funcionem dentro da nossa lógica. Eu, quando escrevia isso, eu fiquei imaginando. Eu escrevi algo. No meio de uma tempestade em alto mar, somente vemos ondas, ainda que estejamos bem próximos de terra firme. Às vezes nós não conseguimos visualizar a terra firme. A única coisa que nós vemos é o balanço do mar, querido. Nessa manhã, eu quero desafiar você a você enfrentar o seu gigante. Seja ele financeiro, seja ele sexual, seja um vício, seja traição, seja mentira, ou o que você esteja passando, querido. Na visão desse texto, nós encontramos
o filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, tinha quase 3 metros de altura. Ele faz uma declaração: não sou filisteus e vocês são servos de Saul. Diz que eles se espantaram, tinha medo. Quando você lê todo o texto, você vê que Davi era o menor dos seus irmãos. Não caía muito na graça dos outros irmãos. Enfrentou a oposição dos seus irmãos. Quando o irmão mais velho chega para ele e fica irado por Davi estar ali se envolvendo, ele sabia o que Samuel tinha feito na vida de Davi. Ele estava presente quando Samuel derramou óleo na cabeça de Davi. E ele vira então e fala assim: bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi não desceu para ver nada não, ele desceu para resolver. Pois tu ainda, olha a declaração que Saul faz para ele: tu é moço ainda, você não pode guerrear. Quantas vezes nós ouvimos palavras que vêm do inferno, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir se desvencilhar desse problema. Você é um fracassado. Você é isso, você é aquilo. Ou quantas vezes, querido, a única coisa que nós estamos fazendo é corresponder à expectativa do mundo. Sermos algo para o mundo apreciar. Então eu tenho que ter o melhor carro, tenho que ter o melhor relógio, ter o cabelo mais alisado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para os outros. Nós vivemos para a apreciação do mundo. Nós já vivemos para a apreciação das pessoas. Então eu tenho que aparentar. Algum tempo atrás, ministrando para vocês, eu falava que antigamente a questão era ter, né? E não ser. A pessoa tinha que aparentar ter, não que ela era, não que ela fosse. Como hoje em dia, não. Já não é nem o ter, nem o ser. É o que eu pareço. Então eu tenho que parecer que eu sou e que tenho. Nós precisamos de fé, querido. Quando queremos ir contra o nosso gigante, nós sempre vamos enfrentar pessoas que não têm fé. Como um Eliabe da vida. Como um Saul, que vai tentar nos colocar para baixo e dizer: ah, você é extremista, você está exagerando, não precisa disso tudo. Quê? E 3 vezes na igreja? Débora, você está envolvido com estudo, isso, aquilo, tal. Você vai 4 vezes na igreja? Adriádina, que exagero, quantidade de dias que você vai na igreja. Você tem estudo na sua casa, você está lá com os jovens, você está aí. Quantas vezes, querido, as pessoas estão achando que você é um extremista, mas não, você ama a casa de Deus e você quer crescer. Eu fiquei tão orgulhoso essa semana, eu e o Tony voltamos falando, e o Tony estava falando comigo no carro: pastor, como é bom vir em Lowell. Não estou aqui enchendo a bola do pessoal de Lowell, não, gente. Mas grandes coisas têm acontecido lá na nossa reunião. Tem sido fantástico. Tem ou não tem? Tem sido bom demais. Como que eu fico assim, eu fico me derretendo quando eu vejo, né, os jovens decorando os versos, dando respostas dentro do contexto do estudo. Nós tivemos domingo passado o Sandro dando testemunho aqui, e foi o que ele virou e falou assim: eu sabia que se ia levantar um problema, o inimigo ia ficar insatisfeito. Ia se levantar um gigante. Ele chega no trabalho, um rapaz que foi despedido por uma agência, ele pega e consegue penetrar, infiltrar na empresa, e começa a fazer um escândalo, porque tinha sido mandado embora, ia processar, mas não sei o quê, não sei o quê. Aí o Sandro, na sua simplicidade, falou: pastor, eu vi que era o inimigo. E eu fui, parei, botei minha mão no bolso, deixei ele falar, mas eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Deus estava ali. E quando o rapaz terminou de falar, ele falou com o rapaz que ele estava atrapalhando, que a empresa não era culpada e que era para ele ir embora, que ele queria tocar a produção. O rapaz simplesmente foi embora. E alguns funcionários falaram: cara, nós nunca vimos isso, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Resultado de uma pessoa que tem desenvolvido o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, querido. Quantas vezes nós estamos resolvendo situações na força do nosso braço, na nossa autoridade? Ele podia simplesmente escalar 911, chamar a polícia e mandar botar o cara para fora.
Mas quanto isso talvez prejudicaria outros funcionários? Ele usou de quê? Da autoridade que Deus dá. Ah, meu amado, Davi tinha essa autoridade. Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Amém? Você não enfrenta gigantes com o que os outros têm, fazendo da maneira como que o mundo faz. Deus tem um caminho para você, Deus tem um jeito especial para você. Mas como que está esse relacionamento com Ele? Davi tinha a experiência do livramento que Deus deu para ele, e ele venceu um urso e um leão. Agora, qual era a perspectiva de Davi diante daquele gigante? O verso 34 fala que teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha. Eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, eu feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Davi, ele era servo do Deus Altíssimo. E Golias era um incircunciso. Olha o próximo verso, verso 37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desses filisteus. A convicção, a certeza de que Deus faria por ele, querido. Às vezes nós estamos dependentes daquilo que nós podemos fazer. Como que eu posso resolver o meu problema? Por não termos um relacionamento devido com Deus, nós agimos numa perspectiva humana, carnal. Nossa base sólida é a palavra de Deus. Grava isso. Nossa base é o que diz a palavra de Deus. Nós vamos avançar e vencer gigantes de acordo com o que diz a palavra de Deus. Você não precisa conhecer o inimigo. Você não precisa saber dos detalhes do inimigo. Você precisa saber detalhes do Deus que você serve. Esse é o nosso esforço, querido. Esse é o nosso esforço. Por isso que eu gosto de ir para a casa de vocês, para a gente estudar, e para que a gente possa crescer, e que a gente possa derrubar gigantes, querido. Na visão de Davi, Golias, ele tinha só um destino. Verso 45, ele fala: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo? Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem tens afrontado. E ele começa a dar destino a Golias. Ele começa a profetizar o que ia acontecer sobre Golias. Ele não está aqui analisando: será que eu posso, não posso? Não, ele libera uma palavra e ele dá destino a Golias. Ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E olha o que eu vou fazer: vou ferir-te, tirar-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Quantas vezes nós estamos olhando um problema e, por não confiar no Deus que nós servimos, por não termos a base da palavra de Deus, nós estamos dentro da nossa ótica natural, uma perspectiva humana, querido. E ele fala: e toda a congregação saberá que há um Deus em Israel, que salva não com espada, mas pelo poder, querido. Grava isso, querido. Não é nos métodos humanos, nos jeitinhos. Isso passa. Com o tempo vai mudar. Todas essas frases que nós usamos para tentar amenizar a situação que nós estamos enfrentando. Um dia vou me libertar. Um dia eu vou mudar. Não, não é dessa forma, querido. Às vezes também nos escondemos mesmo através de versos bíblicos. Saul, ele quis vestir Davi com a sua armadura. Não funciona. Você precisa ser você mesmo e usar o que Deus te deu. É a tua experiência que vai vencer os gigantes. Mas você precisa colocar Deus nessa experiência. É inquestionável que Davi conhecia Deus. Essa tem que ser a nossa base. Mas qual é a nossa força propulsora? O que eu chamaria assim de o combustível para que a gente possa avançar, querido? O que nós vamos conquistar? O nosso prêmio. Por que eu tenho que vencer os gigantes? Por trás de um gigante, querido, sempre tem um prêmio. Sempre tem uma recompensa. Falaram para Davi aqui que seria dado a quem vencesse o gigante, no verso 25. E ele mostra interesse. E ele torna a perguntar sobre esse prêmio.
No verso 26, que farão aquele homem que feria os filisteus? Havia uma recompensa. Quando eu leio Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos rodeia, tão grande testemunha, deixemos, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande testemunha, eu fui lá para o final do verso, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se ao trono de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Havia um prêmio para Davi, havia um prêmio para Jesus, havia uma alegria proposta para Jesus, para que ele vencesse. Você precisa saber, querido, que o gigante que você enfrenta hoje, ele vai ser vencido por causa de Jesus Cristo. E você vai receber um prêmio, você vai receber uma recompensa. Saul estava colocando em risco muita coisa por se acovardar. Quando nós nos acovardamos, nós colocamos em risco muita coisa, querido. Nós colocamos em risco até mesmo o futuro da nossa família, o futuro da nossa igreja, o nosso futuro. Pastor, onde que o senhor quer chegar essa manhã? Eu quero que você enfrente o seu gigante, querido. Diz que Jesus, por causa da alegria que estava proposta, ele suportou afronta, desprezo, cuspe, porque ele sabia que lá na frente lhe seria dado o que ele queria. Ele estaria sentado à direita do Pai, ele estaria ressurreto, ele alcançaria a vitória. Quantas vezes nós estamos desistindo? Aqui está muito claro nesse texto de Hebreus, diz que ele sabia da alegria que ele viveria. Quantas coisas nós tentamos poupar e nos acovardamos? Nós tentamos nos manter salvos. Tentamos nos manter como que o cara que faz tudo certo. Nossa luta hoje, e o gigante que nós enfrentamos, querido, ele não precisa de espada. Ele não precisa de uma funda ou de uma pedra. Jesus já derrotou o nosso inimigo na cruz do Calvário. Nós precisamos agora é viver longe das suas garras astutas. Diz que o nosso inimigo, ele vive a nos rodear, tentando nos prender. E na verdade o que Deus quer é que você seja livre. A Bíblia é bem clara, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Todo Israel estava sofrendo porque não via como vencer Golias. Alguém teria que pegar na espada ou escudo. Essa era a visão deles. Vai ter que levantar um guerreiro experiente para vencer esse gigante. Não. Só precisou de um moço à distância, nem chegar perto dele e com uma pedrada acertar a testa dele e ele cair. Quantas vezes nós estamos pensando que vai ser muito difícil enfrentar o nosso gigante? Não, Jesus já foi adiante de você e destruiu quem tinha poder de tragar a tua vida, querido. E Ele te deu libertação. Há uma alegria proposta. O que te prende? O que realmente hoje te aprisiona? O texto de Hebreus, ele fala para a gente se desembaraçar de todo o pecado, todo o peso que nos impede de correr. Então é uma manhã de decisão. O que eu vou continuar? Fugindo do inimigo? Vivendo de aparência? Vivendo tapar buraco? Tentando escapar da melhor forma que eu posso? Vencer alguns pecados, querido, pode trazer consequências, mas também trará libertação, que tem muito mais valor do que a dor que você está sofrendo hoje. Falando com uma pessoa aqui, tentando ajudar uma pessoa, e essa pessoa, ela passou por uma situação de traição no casamento e tudo mais. E ao conversar com essa pessoa, ministrando, conversando, de repente deu aquele clique. Estou perdendo algumas coisas,
mas estou ganhando a minha libertação. Eu não preciso mais viver de aparência. Eu não preciso mais esconder mais nada. Tem consequências? Tem consequências, querido. Mas nós podemos viver uma vida livre. Uma vida totalmente livre do pecado. Vencer o orgulho, mentira, traição, vício, arrogância, engano. E aí você vai. Vencer alguns pecados pode trazer algumas consequências. Mas vai trazer também libertação. Que tem um valor maior ainda na nossa vida, querido. Ser liberto, ser livre. Saber que o teu relacionamento com Deus está em dia. E que realmente às vezes você vai quebrar algumas coisas aqui embaixo, mas que você vai estar em plena comunhão com Deus e garantindo uma vida e uma vida eterna. Não tem valor maior, querido. Não vale a pena viver aprisionado pelo pecado. Eu quero terminar essa manhã, Salmo 32, de 1 a 6. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti. Há tempo de poder achar, no transbordar de muitas águas, estas e ele não chegarão. Que versão feia. Desculpa, gente. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando nessa manhã para você, querido? Estava todo um Israel com medo. Estava todo um Israel ali sem saber o que fazer. Porque eles olhavam de um ângulo natural. Davi chegou. E ele sabia que Deus podia dar liberdade para ele. E ele olhou e falou assim, espera aí. Tem um prêmio? Tem um prêmio. Ah, então eu sou esse homem que vou alcançar aquele prêmio. Quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, gente, há um prêmio. A tua libertação. Você está liberado com seu coração. Já não tem mais peso, já não tem mais culpa. Você já não precisa mais se preocupar. E se alguém amanhã souber o que vai acontecer? Sabe por quê? Porque você confessou a Deus. É tempo de ser crente mesmo. E crente de verdade. Que adianta vir à igreja e não ter a liberdade de ser usado por Deus? E quando nós vamos orar, primeiro temos que confessar o nosso pecado para depois orar a Deus. Quantas vezes estão acontecendo coisas a nosso redor e nós não temos autoridade para orar, temos que pedir alguém para orar, porque nós sabemos que a oração não vai passar do teto. Mas por causa de quê? Por causa das minhas escolhas, por causa das minhas atitudes, por causa do meu coração. É tempo de se santificar. Preguei para vocês alguns dias atrás, usando como exemplo aquela situação da cidade de Ai. Quando Josué fala ali, confessa o teu pecado e glorifica o nome de Deus. Confessa o teu pecado, meu irmão. Seja ele pecado de arrogância, orgulho, seja de mentira, seja de aparência. Confessa que você não tem conseguido dar passos. Busca ajuda. Não permita que os teus ossos se envelheçam. Não permita que as coisas ao seu redor se destruam. Mas faz a tua vida valer a pena. E saber que você é uma bênção na mão de Deus. E que a tua vida vai fazer diferença. Assim como a vida de Davi fez diferença para Israel. Eu prego isso para vocês com o meu coração assim apertadinho, gente. Mas eu sei que Deus quer levar vocês para um novo nível. Deus não te quer você mal-humorado, rabugento.
Deus não te quer você fora da linha de batalha. Deus quer de frente com a batalha, sabendo que você vai dar destino a muitas coisas. Você vai mudar a tua casa, vai mudar seus filhos, vai mudar a sua igreja, vai mudar seus vizinhos. Você nasceu para isso, para louvor da glória de Deus. Você quer viver? Faça a sua vida valer a pena. Viva de acordo com a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. Amém? Fique de pé no nome de Jesus.